Olá galera, paz e bênção para todos. Eu sou o pastor Giovanni. E eu sou a Carol Lucena e muito bem-vinda a este canal. Juntos apresentaremos o programa Tem na Bíblia. Este é o novo quadro deste canal, ok? E neste quadro a gente vai estar tirando dúvidas, tanto eu quanto Carol Lucena vai estar trazendo aí as dúvidas sobre o que? A Bíblia. Dúvidas que você tenha, você pode ter em alguma passagem bíblica. E aí o que você vai fazer? Você vai participar do programa com a gente. Como é que a galera pode participar, Carol? Vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários debaixo do vídeo. É isso aí, contamos muito com a participação de vocês para que este quadro possa ser bem divulgado e possa crescer, né? E assim a gente tirar muitas dúvidas que possa ter por aí, né? Carol, a gente precisa que a galera faça o quê? Além de fazer as perguntas aqui nos comentários. Vocês precisam curtir e compartilhar com os amigos. Então não deixe de enviar esse vídeo se você tiver gostado para toda a sua galera. E compartilhar muito. Então já os meus milhares e milhares, na verdade só tem 120 pessoas. Mas vai ser 120 mil. Oh, glórias! Posso ouvir um amém? Aleluia, amém. É isso aí. Então, galera, vamos agora nessa missão, tá bom? De compartilhar esse quadro aí, divulgar e a gente fazer crescer este canal. Aliás, esse programa aqui que eu acho muito importante, tá bem? Beleza? Carol, nós já temos alguma dúvida, alguma pergunta para hoje? A pergunta de hoje está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então a pergunta, pastor Giovanni, é a seguinte: por que Deus fala isso aqui em Gênesis capítulo 6 e a gente vê posteriormente homens vivendo 500, 400 anos como Sem e seus filhos? Isto é uma verdade, mas esta afirmação não quer dizer que a palavra do Senhor tenha sido mentira anteriormente. A gente vai ver o que aconteceu, né? E que na verdade a palavra do Senhor, ela não fala agora e tem que acontecer exatamente agora. Não é assim que funciona. A gente vai ver, inclusive, que na palavra do Senhor, na maioria das vezes, os profetas, eles vão falar daquilo que virá, daquilo que acontecerá, né? Então, nem sempre a palavra de Deus, ela vai acontecer exatamente naquele momento, ok? Não só profecias, como também promessas, a gente vê que vai se cumprir depois, tá bom? Bom, o que vai acontecer lá em Gênesis capítulo 11? Vamos ver em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 10, vai dizer bem assim: Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. O que vai acontecer nessa descendência aqui agora aqui? Ele vai dar aqui a lista de nomes e anos que esses viveram. Como você bem disse, posteriormente a gente vai ver que lá em Gênesis 6, Deus vai falar que o homem não viverá mais de 120 anos, ok? Mas no capítulo 11, ou seja, muito posteriormente, isso é um tempo bem longo mesmo, a gente vai ver o seguinte, que a descendência de Sem vai viver ainda 500, como a gente vê no versículo 11, 403. Porém, tem um detalhe aqui, Carol, que a gente precisa observar bem na leitura, que é o seguinte: começa falando de 500 anos, aí vai diminuindo para 403, e aí vai se regredindo até chegar aos 120 anos. Quer ver? Olha só. O que acontece no capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 10, é que vai falando da descendência, vai falando da idade e vai falando, né, do tempo que vai decaindo. O que a gente vai ver é que lá no versículo 24, eu vou ler aqui o versículo 24 do capítulo 11 de Gênesis. Olha o que está dizendo. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. E agora você vai ver essa diminuição da idade dos homens. E é a palavra de Deus, lá em Gênesis 6,
que o homem não viveria mais do que 120 anos, agora ela começa a se cumprir, tá ok? Então isso vai ser regredindo, né? O tempo a idade do homem vai regredindo até o tempo máximo no qual Deus falou. Quem é Terá? Terá é o pai de Abraão, isso mesmo. E aí, por isso que é muito importante a gente conhecer a história e o nome dos homens da palavra de Deus. E aí, muita gente, Carol, gosta de pular esses pedaços, essas partes, né, da Bíblia, porque vai falar de tempo, porque vai falar de idade, vai falar de gerações. E é muito importante a gente conhecer, porque a gente vê nessas gerações o cumprimento também da palavra de Deus, ok? Ok. Agora eu acho uma coisa bem interessante a gente dar uma destacada aqui rapidinho também. Olha só, por que o homem passa a viver apenas 120 anos? Porque Deus fala assim, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Então a gente vai ver que o Espírito Santo de Deus foi retirado. E nisso vai decaindo o quê? A qualidade de vida do homem. O homem vai passar a viver menos. Isso significa que o Espírito Santo de Deus em nós é vida, é plenitude de vida. Então a gente tem que buscar cada vez mais, buscar viver uma vida de santidade na plenitude do Espírito Santo do Senhor. Buscar o Espírito Santo de Deus em nós deve ser um desejo nosso diário, para que a nossa vida vá bem, plena nessa terra. E aí o que vai acontecer? Lá em Atos 2 vai vir novamente o Espírito Santo de Deus habitar no homem, para que o homem volte a viver vida plena nos dias. Por isso que Jesus fala que ele é a vida, né? Porque através dele a gente tem a possibilidade de ter o Espírito Santo de Deus em nós e vivermos plenitude em nossas vidas. Mas, como você falou, o homem parou de viver muito tempo porque o Espírito foi retirado. Isso. E em Atos ele veio novamente sobre o homem. Isso. Por que nós não voltamos a viver mais tempo? 500, 400, né? 300 anos. 200. Você tá querendo viver. Só um pouquinho. Cara, tá querendo viver muito. Mas eu também gostaria, e você também. O detalhe maior é, o Espírito Santo de Deus volta a habitar em nós? Sim, e a gente tem essa realidade em Atos 2. Mas qual é o problema? Deixamos de viver uma vida de pecado? Totalmente? Pleno? Infelizmente não. O nosso corpo continua corruptível. Ele continua corrupto. Ele continua pecando. E o que nos faz com que viver menos, a maior causa ainda é o pecado. Tá? Olha só. Temos que lembrar também de uma outra característica, de uma outra mudança na vida do homem lá em Gênesis 6. Deus não só retirou o Espírito Santo do homem, mas ele também mudou o quê? A sua alimentação. Não lembra disso? Deus disse para Noé, Noé, agora vocês passarão a comer carne. O detalhe é que antes o homem só comia ervas, frutos, o que mais? Raízes. Era todo mundo fitness. Todo mundo body. Bodybuilding. Então, olha só, todo mundo era fitness, né? Ou seja, alimentação totalmente saudável. O corpo, então, ele se mantinha saudável. O que acontece com a abertura de outros alimentos? Por exemplo, a carne agora. É que o corpo se torna mais deteriorável. A carne, ele vai trazer um outro prejuízo para o corpo. Mas a culpa, então, é só parar de comer carne? Não, é porque o nosso corpo vai ficar dependente dos nutrientes de carne e outros alimentos. Por que o nosso corpo ficou dependente disso? Por causa do pecado. O pecado traz prejuízos, não só na alma, não só no espírito, mas também traz prejuízo para o nosso corpo. O pecado é o grande inimigo do homem. O pecado traz morte espiritual. O pecado traz morte da alma. E o pecado traz morte ao físico, ao nosso corpo. Então, quando é que nós voltaremos a viver longos tempos? Na eternidade.
unidade, onde não haverá mais pecado. e nem muerte. Isso aí. Ok? Ok. Bom, gente, é isso aí. Espero que possa ter tirado aí de vocês algumas dúvidas em relação a esse assunto, ok? Mas se ficou alguma dúvida ainda, comente aí embaixo aí, deixe aí nos seus comentários, beleza? E se quiserem outros assuntos, como é que faz aí, Carol mesmo? Tu acabou de falar. Não, outros assuntos, eu falei desse. Beleza? E se você quiser... Calma. Se você quiser... Tem as linguagens de surdo e mudo, a gente pode colocar aqui. Saber mais sobre alguma coisa da Bíblia ou alguma passagem que você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo que a gente vai estar lendo todos e vamos fazer os próximos vídeos baseado nas dúvidas e perguntas de vocês. Então, se você tiver gostado desse vídeo, deixe sua curtida aí embaixo, mete o tapa no dedão e compartilhe com os seus amigos, beleza? Muitas vezes. Várias vezes. Paz e bênção para todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau!